Olá pessoal, hoje a gente vai ver mais um dos fundamentos, para mim o mais importante, que chama-se tendência. Eu acho que ele é o mais importante porque até o pessoal mais experiente acaba ficando meio perdido nele. Então vamos lá para o gráfico, dar uma olhadinha nesse negócio de tendência. Então voltamos aqui ao nosso gráfico de Bitcoin contra dólar americano. E para começar a gente tem que entender que existem três tipos de tendência: alta, baixa e consolidação ou lateralização. Uma tendência de baixa consiste basicamente de topos e fundos descendentes. O que quer dizer topos e fundos descendentes? Quer dizer que o primeiro topo está aqui, o primeiro fundo aqui. O segundo topo está aqui, abaixo do primeiro. O segundo fundo está aqui, abaixo do primeiro. E assim sucessivamente. Até esse ponto aqui, isso aqui foi uma tendência de baixa. Começou aqui de cima, inclusive. Essa sequência de fundos e topos descendentes formam uma tendência de baixa. A tendência de alta é exatamente o inverso disso, certo? Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Fundo mais baixo, primeiro topo. Segundo fundo mais alto que o primeiro, segundo topo mais alto que o primeiro, e assim sucessivamente. Então, nessa região aqui, esse conjunto de fundos e topos ascendentes formam uma tendência de alta. E também existe a tendência lateral. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se isso aqui se enquadra. Certo. A tendência lateral ou consolidação é quando a gente fica batendo na mesma região, nos mesmos fundos e topos. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Todos estão na mesma região. Por isso se chama lateralização. Tá andando de lado o mercado. Básico, né? Difícil de entender isso? Eu acho que não. Mas o problema não é esse. O problema é, nós estamos aqui no gráfico de 4 horas. Vamos abrir o maior gráfico que a gente tem aqui no TradingView, que é o mensal. Para a gente definir no gráfico mensal uma tendência de baixa, a gente precisa da mesma coisa. Fundos e topos descendentes. Isso quer dizer que desde esse último topo aqui, em julho de 2018, desde julho de 2018, a gente não tem uma tendência clara de baixa. Ele veio, primeiro fundo, subiu, desceu, segundo fundo, mais alto do que o primeiro.
Então, beleza. Desceu, subiu, desceu, subiu muito, desceu, subiu, desceu de novo, ainda mais alto do que o anterior. Então a gente está numa tendência de subida. Isso quer dizer que a gente está numa tendência de alta sem fim? Aí é que tá. Muita gente fala que a gente não está em bear market porque a gente não está numa tendência de baixa no mensal. Só que vamos baixar o mensal? Opa, perdão. Pro semanal. E agora pro diário. Olha a variação que a gente tem. A subida desse pivô aqui antes do primeiro topo que a gente bateu esse ano foram mais ou menos 100% de subida. E a queda praticamente devolveu aquele pivô ali. 50 e poucos por cento de descida. Essa tendência de baixa menor, que não é a tendência do mensal, é a tendência do diário e do semanal, não é o bastante para a gente sair do mercado por um período? Igual agora. Depois daquela queda, a gente retomou a subidinha. Então, desse fundo para esse topo. %130%. Beleza. E aí a gente entra numa sequência de quê? Topo, fundo. Topo, fundo. Topo, fundo. Topo, fundo. Onde é que está indo esse movimento agora? Se ele fizer um topo aqui nessa região, ele pode buscar mais embaixo. Então, só porque a gente não fechou uma tendência de baixa no mensal, isso quer dizer que a gente não está numa tendência de baixa enorme no diário, no semanal? Por que o pessoal não tem coragem de largar o osso nessas tendências? Uma coisa muito importante que ninguém fala por aí sobre criptomoeda é que a gente não é obrigado a ficar preso nela até perder 80% do patrimônio. Qual que é a porcentagem que você aceita perder? Se você acompanha os movimentos do mercado, você tem algum conhecimento de análise gráfica, para que você vai ficar segurando um ativo que está em queda livre? Só depois que ele fechar aqui abaixo do... Vamos ver. Só depois que ele fechar aqui com 67% de perda, vai servir para você pensar em sair do ativo? Pensem nisso. É o básico, é simples, mas é difícil a galera entender por isso na cabeça. Por que em todo ativo, em ações, em índice, dólar e tudo mais, o pessoal sai fora da posição quando acontece uma situação dessa e no Bitcoin não pode fazer isso? Por que o Bitcoin a gente não pode abandonar o barco enquanto está numa tendência de baixa? Então, essa aula de hoje foi mais curta, foi mais simples, mas é mais uma reflexão para vocês sobre esse negócio de ter que ficar segurando o ativo. A gente não precisa ficar segurando o ativo. Isso aqui é uma tendência clara de baixa. Quando a gente estava numa tendência clara de alta, a gente estava surfando a onda. Perfeito. Mas a partir do momento que a gente fez o primeiro topo e fundo aqui descendente e iniciou essa brincadeira aqui, não tem porquê mais a gente ficar segurando um ativo que está em queda. A gente vai ficar só observando o prejuízo chegar? Então, para resumir e finalizar, existem macro tendências, que são as tendências dos tempos maiores. Agora a gente está no diário aqui. Dentro das macro tendências, a gente tem micro tendências. Essa tendência aqui do diário, isso aqui,
Responde aí para você mesmo. Isso aqui é queda ou é alta? A gente está no diário. Aqui, ó, a partir do dia 9 de novembro. Agora a gente vai para o 4 horas. Isso aqui, no 4 horas. É queda ou é alta? Agora a gente vai para o 1 hora. Isso aqui é queda ou é alta? Agora a gente vai para o 15 minutos. Isso aqui é queda ou é alta? Agora a gente vai para o 5 minutos. E agora? Qual é a nossa tendência? É queda ou é alta? E 1 minuto. É queda ou é alta? Então, a gente tem que estar sempre mesclando os tempos maiores com os tempos menores. Se você vai fazer um day trade, você não precisa ficar muito focado nos tempos maiores. Você vai ver o gráfico semanal e diário para ter uma base, e você vai entrar nos gráficos de minutos para trabalhar, para fazer o seu day trade. Olha que trade bacana que teve por aqui. 10% no Bitcoin, imagina nas altcoins. Então, não é porque a gente está numa tendência de alta no mensal que a gente não está numa tendência horrível de baixa no diário e semanal. E não é porque no semanal a gente está numa tendência de baixa que a gente não vai conseguir um repique bacana no day trade, de uma subidinha. Então, basicamente é isso. Vocês têm que prestar atenção em passear nos tempos gráficos de acordo com o seu interesse. Se você quer fazer um swing trade, um position trade ou qualquer tipo de operação.